Vencer o desamor, resumo do capítulo 6. Daphne chega e Bárbara pergunta quem é a moça. Daphne se apresenta como filha de Joaquim e Bárbara encara. Bárbara pensa que é uma piada e Daphne reitera que é herdeira. O advogado confirma e Bárbara se revolta. Eduardo garante a Daphne que vai defender o patrimônio dos filhos legítimos, a desafiando. Bárbara duvida que Joaquim tenha tido filha fora do casamento, mas o advogado confirma a paternidade do falecido, tentando entender por que ela ainda não sabia. Bárbara afirma que não era adivinha para saber e pede que tirem Daphne da casa, mas o advogado impede, alertando que a garota pode processar todos. Bárbara ressalta que uma bastarda não vai tirar de seus filhos o que correspondem, e Daphne alega que é seu direito. Álvaro defende Daphne. Gemma abraça os irmãos e Evita o chama para ir embora. Gemma sofre ao se despedir dos irmãos e Gustavo chega. Gustavo é simpático com a sogra e os cunhados e os convida para almoçar. Onofre está mal e Gustavo se oferece para pagar o tratamento médico do sogro. Bárbara deseja um exame de DNA em Daphne, mas Gael confessa que Joaquim lhe revelou a verdade antes de morrer. Bárbara reclama com Gael e Eduardo apoia a mãe. Álvaro intervém. O advogado propõe adiar a leitura do testamento, mas Bárbara não permite. Joaquim deixa estipulado no testamento que as propriedades serão divididas em partes iguais entre todos os filhos, e Bárbara afirma que não vai permitir que sua casa termine nas mãos de Daphne. Joaquim deixa apenas a casa como herança. Bárbara teme ficar na rua, e Eduardo xinga Daphne, mas Ariadna a defende. Daphne se chateia com os insultos e se retira. Bárbara briga com Gael por não ter lhe dito nada, e ele chora. Daphne conta a Josefina que foi horrível e se sentiu muito humilhada. Josefina desfruta a raiva de Bárbara. Daphne conta a Josefina que, com exceção de Eduardo, os irmãos a trataram bem. Daphne não deseja ter a família de inimigo e alega que não se sente merecedora de receber parte da casa, mas Josefina a estimula para lutar pelo que é seu por direito. Daphne admite que, estando na casa, teria onde morar e se protegeria dos sogros. Bárbara chora e não entende a traição de Joaquim. Bárbara afirma que Joaquim brincou com ela e com os filhos. Eduardo aplaude o pai ironicamente. Álvaro deseja dar a parte equivalente da casa para Daphne em dinheiro, mas Bárbara o relembra que Joaquim não deixou nada além da propriedade. Álvaro fala que Daphne preferiria o dinheiro e pede à família que pensem na possibilidade. Gael revela que apoiaria a decisão da maioria e Eduardo o culpa pelo estado da mãe. Gael se desculpa com Bárbara, ressaltando que tentou contar, mas não conseguiu. Bárbara é fria com Gael. Eduardo deseja dar a pensão de Joaquim para Daphne e Bárbara alega que ela não se conformaria com tão pouco. Álvaro planeja apoiar a irmã e Bárbara se irrita. O homem misterioso conta por celular novas informações sobre Bárbara para uma pessoa oculta, afirmando que seu casamento com a velha ainda não terminou. Bárbara se revolta contra Joaquim e grita questionando o motivo dele ter feito isso com ela. Ariadna pergunta a Bárbara se ela está bem e ela critica a nora pelo questionamento estúpido, pois obviamente se sente mal. Bárbara afirma a Eduardo que não vai suportar viver com Ariadna e pede ao filho que dê um jeito na situação. Ariadna afirma que irá embora e Bárbara estimula, pois não suporta sua presença. Eduardo garante à mãe que Ariadna vai morar com ela de qualquer forma, pois também tem direito sobre a casa. Eduardo pede a Bárbara que não brigue com ele horas antes de sua viagem. Josefina sugere a Daphne que consiga um advogado, pois o bem-estar dos filhos deve vir em primeiro lugar, e ela joga na cara da mãe a postura de Silvestre. Josefina alega que Daphne imagina coisas sobre o padrasto. Gael procura Daphne. Gael se desculpa com Daphne e ela o despreocupa. Gael afirma que pode vender a casa e repartir o dinheiro, a perguntando se a herdeira está de acordo. Josefina entra no quarto e afirma que o bebê está com febre. Eduardo arruma suas coisas e Tadeu não responde. Eduardo deseja ir de táxi ao aeroporto e Ariadna se oferece para levá-la. Ariadna tira o carro da garagem para não se atrasar. Eduardo liga para Linda e ela não o atende. Gustavo pergunta a Gemma o motivo dela estar na cama tão cedo e ela conta sua tristeza pela família. Gustavo tenta transar com Gemma novamente e a garota expõe sua decepção. Gustavo tenta transar com Gemma à força novamente e ela tenta se defender. Gemma não consegue fugir e grita. Tadeu confessa que não quer que Eduardo vá embora. Eduardo vê Linda e volta para o carro para tentar se esconder da amante, beijando a esposa. Tadeu segura os cabelos de Eduardo e ele promete voltar.
estudar. Ariadna pede a Eduardo que a apoie no colégio de Tadeu. Ariadna consola Tadeu. Gael apoia Daphne por ter seu bebê internado. Daphne agradece a ajuda de Gael e o pede para ir embora, mas ele não obedece e revela que ela não tem culpa de nada. Gael confessa a Daphne que Joaquim o pediu para ajudá-la e ele aceitou. Daphne se sente culpada por ter inventado a doença do filho e ter se concretizado, e Gael a consola. Gemma se sente suja e Gustavo se estressa com a namorada. Gustavo exige que Gemma coloque uma melhor expressão. Paulo consola Álvaro por sua irmã e afirma que isso é normal e comum. Álvaro revela que não faria isso a Olga. Álvaro escreve um bilhete para Olga para deixá-la tranquila e com seu espaço, tendo esperança que ela responda a sua decisão. Álvaro amassa os papéis e os joga no lixo, encontrando preservativos na lixeira. O homem misterioso observa Ariadna e Tadeu na casa de Bárbara e deseja que ela os leve ao que estão buscando. Ele deseja pagar Bárbara com a mesma moeda, dando um susto em Ariadna ou sumindo com Tadeu. 7 anos antes, Francisca se desculpa com Bárbara por ter se atrasado, contando que trouxe um molho saboroso que lhe mandou Evita. E além disso, também a mandou uma carta. Bárbara exige a Lucinha que jogue tudo de Evita no lixo e Joaquim defende a irmã da esposa. Bárbara afirma ao marido que Evita deve ser igual à mãe e Joaquim a pede que admita que a cozinheira não tem culpa de nada, pois é apenas o fruto da irresponsabilidade do sogro. Na atualidade, o homem misterioso se esconde para que Ariadna não o veja e promete ao seu parceiro averiguar mais sobre a família. Ele se apresenta como imobiliário para Ariadna e tenta tirar mais informações. Ariadna revela que não sabe se a sogra venderá a casa e Tadeu lhe dá todos os detalhes sobre os moradores atuais, contando que Eduardo foi para os Estados Unidos. O salafrário finge que esqueceu seu cartão de identificação e Ariadna estranha. Ele liga novamente para o comparsa e revela que na casa vivem apenas 3 mulheres sozinhas e o menino. Álvaro se irrita com a traição de Olga e revira o apartamento com ódio da esposa. Álvaro conta para Paulo que Olga o trai e joga a foto com a mulher no chão. Tadeu deseja falar com Eduardo e Ariadna o pede para esperar. Ariadna conta a Tadeu que quando alguém não está por perto é quando mais se sente saudades e ele insiste em falar com o pai. Ariadna é gentil com Bárbara e a pergunta se ela precisa de algo, mas a rabugenta briga com a nora. Bárbara pede a Ariadna que ajude com os gastos da casa e garante que não vai resolver sua vida. Ariadna se defende para Bárbara, prometendo ir embora quando possível. Daphne desabafa com Gael sobre o estado de Santiago. Gael sente falta de Joaquim. Daphne revela que só viu Joaquim 2 vezes, quando criança, mas Gael afirma que o pai sempre a amparou. O doutor conta para Daphne como Santiago está. Daphne confessa que não tem para onde ir e Gael a ajuda. Paulo apoia Álvaro, que deseja saber com quem sua esposa o engana, perguntando ao amigo se sabe de algo. Paulo pede a Álvaro que assine o divórcio e o empresário sai para se tranquilizar. Daphne deseja que Santiago se recupere logo e relembra a alegria de Nestor com o filho. Daphne segue tentando desbloquear o celular do marido. Olga sai com um amigo e Álvaro a vê. Tadeu deseja pedir um novo dinossauro ao pai e Ariadna pede ao filho que pense em outras coisas. Ariadna explica que eles vão viver mais um tempinho na casa da avó e o menino se revolta. Ariadna afirma a Tadeu que eles serão muito felizes. Ariadna explica a Tadeu que Eduardo está longe, mas ela sempre o apoiará. No dia seguinte, Ariadna deixa Tadeu na escola e a professora conta à jornalista que os pais dos alunos e o diretor querem uma reunião com ela. Daphne revela à mãe que tem um pouco de dinheiro e Josefina a aconselha a viver com Bárbara, mas ela se nega. Daphne vê uma proposta de emprego no jornal e Josefina pede que lute pela casa.